Olá, meu nome é Alessandro Freitas, tenho 24 anos. Vou falar um pouquinho da minha história, né? De como começou, de como eu entrei na área da música, com quantos anos eu comecei e quem foi as pessoas que me influenciou, né? Como foi minha carreira, qual foi minha formação. Para começar a falar, eu tenho que começar com 7 anos de idade, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu entrei pro grupo da igreja, a banda infanto da igreja, né? E lá na banda a gente já tinha o contato, né, de conhecer os instrumentos de sopro, como sax, trombone, trompete, instrumentos de percussão. E ali, né, através aquele ensinamento que a gente tinha todo domingo do mês, né, todo último domingo do mês, a gente tinha esse contato de marcha, a gente desfilava, a gente desfila até hoje, né, com a banda. Na época eu desfilei como carreguei a bandeira, né? Carregava a bandeira, faixa. Então nessa época, desde pequeno, eu já estava participando de desfile 7 de setembro. Então, com 7 anos já estava na rua do desfile. Então, através disso, né? Eu tenho um amigo lá que toca trompete, o nome dele é Thiago, né? Hoje ele tá um pouco afastado, não toca mais, mas foi através dele que eu comecei a gostar desse instrumento, né? Aquele som que ele fazia naquela época me tocava muito e eu carreguei aquilo, né? Carrego aquilo até hoje, né? Aquele sentimento que eu tive naquela época de tocar instrumento é até hoje. Através dele que eu comecei a gostar. Sempre falei para ele que eu queria tocar aquele instrumento. E a partir disso eu fui atrás, né? Comecei a falar com o Luciano. O Luciano ele faz parte da orquestra e também do grupo da Fundação Bradesco, né? Ele tem uma banda lá, uma fanfarra. Então eu estudava na Fundação Bradesco, e estudei lá desde pequeno e via banda fanfarra lá já também. Então eu, através de conversando com ele, ele falou assim, olha, vamos entrar na fanfarra, vamos ver o que você gosta, né? E desde pequeno eu falei pra ele, eu quero trompete. Naquela época ele deu um instrumento chamado corneta pra mim, né? Comecei a estudar corneta e cornetão, né? Então eu tava nesses instrumentos aí pra mim ver qual eu queria ficar. Depois de um tempo, ele passou pra mim um instrumento chamado trombone. Meu irmão toca trombone. Naquela época meu irmão também fazia parte da banda da fundação. Então a gente acabava, ele sempre levava eu para os ensaios, né, da fundação, os ensaios da FAMAR, que depois futuramente, né, veio a abrir a FAMAR. Então ele me levava nos ensaios. Então o trombone, quando o Luciano me deu, eu fiquei uma semana com o instrumento estudando em casa, né? E eu não queria aquele instrumento, né, na época, aquele instrumento grande. Eu era pequeno, não conseguia, né, fazer isso aqui com o braço, porque meu braço não chegava na última nota e não conseguia estudar esse instrumento. Eu cheguei, um belo dia eu cheguei para ele assim e falei, Luciano, não quero mais instrumento, né? Não consigo tocar esse instrumento. E ele falou, beleza, eu tenho um instrumento chamado flúgel, você quer tentar? Aí eu falei, flúgel? Como que é esse instrumento? Então ele mostrou, né, o flúgel é esse instrumento aqui, né? Tem os pistos, né, o bocal, parecido com o trompete, é um primo do trompete, só que muda o som um pouco, né? A digitação é a mesma, mas muda o som. O trompete é esse aqui, né? Que eu toco, né, desde pequeno. Aí ele falou, tem o flúgel, mas eu falei assim, mas eu quero trompete. Aí, né, mais uma vez, eu apaixonado pelo trompete, ainda eu falei pra ele, não quero o flúgel, né, eu quero trompete. E eu lembro que nesse dia, né, eu chorei um monte, né, na frente dele até, nem sei se ele lembra, né, eu chorei querendo trompete, né, tinha 10 anos. Aí ele falou assim, olha, já que você quer tanto trompete, vai lá na escola de música aqui na Machado, né, e vê se tem vaga lá pra você. E você faz aula de trompete lá. Aí eu fui junto com meus pais, né, convenci minha mãe de levar eu lá, né, porque a correria do dia a dia, do trabalho, minha mãe quase não tinha tempo, né, pra levar eu pra essas coisas, né. Aí eu fui, levei ela lá para assinar os documentos e consegui a vaga. Eu comecei a fazer aula de trompete com o professor Wagner. Naquela época o Wagner
era da Big Band de Paranavaí, e eu nem conhecia Big Band ainda, né? E com o Emanuel também eu fiz aula de teoria musical. Era muito interessante as aulas do professor Emanuel, que ele acaba contando uma história, e daqui a pouco você para pensar a história e você já está envolvido na história dele, e ele está ligando aquela história com a teoria. Então ele ensina de uma forma bem lúdica a teoria, né? Então foi aí que eu fiquei preso mesmo nessa parte teórica, na parte de música, né? Depois eu comecei a fazer aula, que o professor Wagner ele parou de dar aula, eu comecei a fazer aula com o professor Ginaldo. Eu fiz um tempo, Ginaldo acho que foi um mês e meio de aula com o Ginaldo, né? Que também toca na Big Band, né, junto com o Emanuel, junto com o Wagner, tocava naquela época. Eu aprendi muita coisa com o Ginaldo em pouco tempo, né? Um cara muito bom. Depois do Ginaldo, aí eu consegui a aula com o Marcinho, né? O Marcinho, ele nem se fala naquele som que ele tem, né? Eu comecei a fazer aula com ele, fiquei muito feliz porque eu assistia ele na Big Band de Paranavaí e falava, um dia eu quero estar tocando junto com ele, né? E acabei conseguindo essa vaga com ele de trompete. Então foi a partir dele ali que ele me ensinou toda a parte teórica do trompete, a parte prática, a parte de técnica, de respiração. Ele é um professor assim que ensinou praticamente tudo que eu sei, né? E o professor Manuel tudo de teoria. Então foi ali 2 professores muito bons. E eu lembro que na época a escola Guina Machado passou por uma reforma. Naquela época, eu acho que foi 2012, 2011. Aconteceu uma reforma que eu falei, nossa, agora vou ter que parar de fazer aula. Aí nesse tempo da reforma, as aulas começou a ser lá na rodoviária nova, né? Aí então ia muito longe aqui de casa. Aí eu pegava a minha bicicleta, pegava o meu trompete. Na verdade eu não tinha trompete naquela época. Pegava a bicicleta e ia para lá fazer as aulas, né? Lá na rodoviária, bem longe. Então era mais uma vez o amor da música movendo eu para ir lá fazer aula, porque era longe. E eu ia de bike, ou às vezes eu ia andando. E tava sempre na aula lá, né? Depois disso aí surgiu a gente voltou para o Guina Machado, a banda Clave de Luz voltou a fazer as aulas, né? Daí surgiu a banda Clave de Luz, esses alunos que veio junto comigo, tudo estava na banda também, né? Porque a gente, a época era todo mundo da mesma idade, na época que fazia, então a amizade entre a banda era enorme, né? Aí a gente participou de muitas apresentações. Em 2013 ganhamos um patrocínio do Banco Itaú, né? A gente fez uma apresentação lá no Banco Itaú, eles deram instrumentos novos pra gente, aí, né, que a gente podia levar para casa para poder estudar aquele instrumento novinho. A gente, nossa, eu lembro que o meu olho brilhava, né? 2013 foi, Em 2013 também a gente participou do FEMUP. A gente começou a fazer a abertura do FEMUP com a Clave de Luz, né, com a nossa banda lá, que era o professor Emanuel, que regia, né, esse grupo. Então a gente fez a abertura do FEMUP, fez a abertura de concerto da Big Band. Então em 2013 também a gente tocou junto com a Big Band e a experiência foi muito boa, porque a gente viu nossos professores, né, aquelas pessoas que tocavam muito bem, elas davam aula pra gente e a gente estava tocando junto com eles. Então essa experiência marcou muito a vida dos alunos, minha vida, né? A partir desse tempo, né, a gente começou a levar os instrumentos para casa, porque agora o projeto Guina Machado tinha todos os instrumentos novos. Então a gente começou a levar o instrumento para casa, começamos a se dedicar mais, eu comecei a se dedicar mais a esse instrumento. E daí, né, a FAMAR, surgiu a FAMAR, a Fanfarra Maestro Albertino Ribeiro. A FAMAR, ela começou como fanfarra, a gente tinha os instrumentos, né, que era um grupo de Santa Fé, que ajudava a gente com o instrumento, né, e a gente começou então com a FAMAR e foi vindo, até que a FAMAR virou uma banda, a gente apresentava 7 de setembro, a gente ia para festivais de músicas, ia para campeonatos com formato fanfarra, né, a gente tocava instrumentos de banda e de fanfarra, e foi onde a gente, tipo, eu, né,
particularmente gostava muito de viajar com a banda, com a fanfarra. E com o Clave de Luz também. O Clave de Luz começou a viajar bastante para cidades próximas, fazer Natal, fazer abertura, e isso movimentava muito, né, a gente. Então era todo final de semana eu tinha compromisso com esses grupos, né. Teve até um tempo que eu saía de um ensaio e ia pro outro, né. Era muito corrido os finais de semana. Teve uma época que eu acabei ficando doente. Eu lembro que essa época eu fiquei internado na Santa Casa, mas eu não conseguia parar de pensar no instrumento, né? Eu não tava nem aí que tava acontecendo comigo. Eu lembro que eu fiquei sem andar um tempo, né? Acho que foi com 13, 14 anos. Foi com 14. Eu fiquei sem andar, mas a única coisa que eu pensava era assim: mãe, como que tá meu instrumento lá em casa? Ele tá num lugar bom, ele não tá molhando, não tá. E sempre fiquei preocupado com o instrumento, né? Eu falava pra ela assim: mãe, abre o instrumento um pouco, deixa lá no sol, vai que mofa. E eu preocupado, né? Porque o instrumento não era meu, era do projeto. Até que deu tudo bem, eu melhorei de saúde, voltei a estudar. Eu lembro que eu fiquei bem fraco, voltei a estudar. E nesse mesmo período eu coloquei aparelho. Aí você imagina, eu já tava sem tocar um tempo, tava com o aparelho e o aparelho cortava tudo aqui, ó. Eu ficava revoltado, naquela época eu fiquei meio revoltado, queria tocar, tocava, fazia o meu melhor e cortava tudo na minha boca, mas eu não desistia. Fazia o possível que dava, colocava massinha, colocava o que dava. Daí, né, eu melhorei, a gente fez bastante apresentação com o Clave, com a Famar, até que o Luciano arrumou contato com o grupo de Maringá, que a gente começou a fazer aulas em Maringá, né? A gente fazia aula lá e eles emprestavam os instrumentos pra gente, emprestavam uniforme, que querendo ou não, para manter um projeto você precisa de manutenção de instrumento, você precisa de uniforme bom, né? E isso tudo vai em dinheiro, precisa de um profissional, né? Igual eles pagavam o Luciano. Então esse projeto de Maringá acabava ajudando o nosso projeto e a gente ia tocar lá para eles, tocar em festivais, em outras coisas que eles tinham. Começamos a fazer aula com o professor Cícero, que é de Londrina, através desse projeto Branca da Mota Fernandes, né? E assim a gente foi desenvolvendo cada vez mais, né? Participamos de grandes campeonatos, foi muito bom, em Caieiras, em São Paulo. Isso, a experiência de estar junto com outras bandas é impressionante. E aí eu cheguei numa fase que eu precisava decidir o que eu queria da minha vida. Participava de vários projetos, mas eu falei, eu preciso, né? Comecei a um estágio aqui, eu lembro que comecei um estágio quando eu entrei no meu primeiro ano do ensino médio, comecei um estágio. A partir desse estágio eu consegui comprar meu primeiro trompete, eu paguei ele parcelado com o dinheiro desse estágio. Depois, né, segundo, terceiro ano, eu estudei bastante para foco com vestibular, para fazer uma faculdade. Chegou para fazer, eu fiz o Enem, né? Consegui até uma nota boa, consegui uma bolsa em serviço social. Mas na época eu não sabia que eu podia transferir essa bolsa de serviço social para música. Então o que eu fiz? Eu fiz um vestibular na Unicesumar. Passei, né? Consegui uma porcentagem lá, consegui FIES. Aí eu falei, agora eu vou fazer música, vou fazer o que eu quero, né? Porque eu estava com muita dúvida no começo. Será que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Aí eu comecei música na Unicesumar. Aí eu mudei para Maringá, fiquei um tempo lá, entrei num trabalho lá, num hotel. Comecei a trabalhar num hotel. E nesse hotel eu tive que trabalhar de segunda a segunda. Então eu tive que parar os projetos, parar de participar dos projetos, porque a música para mim naquela época não era vista como um trabalho, né? Eu ia porque eu gosto, era um hobby para mim. Até que então eu comecei uma faculdade, comecei licenciatura. Tive que parar esses projetos para começar a trabalhar, para poder pagar minha faculdade, para poder pagar meu aluguel. Aí eu fiquei 2 meses nesse hotel, 2 meses trabalhando lá, e nesses 2 meses eu não vim para Paranavaí, não vim ver minha família, não vim ver meus amigos. Aí chegou num ponto que eu, conversando com minha mãe, eu falei, mãe, eu vou sair desse emprego, porque eu quero voltar a tocar, eu quero voltar a viajar. Ela falou assim, olha, pode sair, eu consigo te manter em Maringá 1 ou 2 meses no máximo, né, mas você tem que arrumar um outro emprego. Aí eu saí, né, peguei um acerto lá, consegui pagar o aluguel um tempo. Nesse mesmo ano, no começo do ano, eu consegui um carnaval para fazer em São Paulo junto com o professor Glebson, o Elvis.
da orquestra. Aí eu sem experiência, assim, em tocar em palco desse formato, né, com banda de carnaval, não tinha experiência nenhuma. Eu fui com ele, a gente passou uma semana tocando, né, foi uma experiência muito boa. Voltei com dinheiro para manter mais alguns meses, né, em Maringá, pagar as coisas. Depois que eu voltei, eu consegui um estágio na área de música no Centro Cultural de Maringá, no CAC, e lá, aí eu consegui, lá eu conheci o Jean Michel, onde ele me ensinou muita coisa, porque eu cheguei lá bem cru na parte de canto, porque lá a gente trabalhava com coral infantil, e lá eu não tinha experiência com canto. Aí ele falou assim, olha, ele falou pra mim, eu preciso que você aprenda a cantar, pelo menos afinado, né? E eu já tinha aula, tava fazendo aula de canto na faculdade, eu falei, olha, eu tô fazendo aula de canto, tô aprendendo aos poucos. E lá com ele, eu desenvolvi isso. Lá ele colocava eu pra aquecer o coral, fazer o aquecimento de coral, a reger, lá eu tive a oportunidade de reger o coral Jovens de ontem, né? E assim eu consegui abrir a turma de flauta lá em Maringá. Consegui pelo estágio, né? Abri, eu tive 2 turmas com 10 alunos. E foi uma experiência incrível, porque ali foi onde eu consegui, na verdade, ali foi onde eu criei o amor pela educação musical, que é o que eu mais amo fazer hoje, é ensinar um aluno. A parte de educação musical começou lá. Então lá eu comecei a dar aula de flauta, comecei a ensinar música, né? Eu lembro que eu até ganhei uma sala lá no CAC, foi muito legal, a gente pintou a parede com os alunos, e montou a sala do nosso jeito, né? A gente fez uma apresentação também de flauta no teatro lá, foi muito bom. Depois disso, eu vim para Paranavaí, depois que acabou o estágio, eu voltei para Paranavaí e comecei a dar aula de educação musical nas escolas municipais aqui. E foi aí que a vida virou uma bagunça, porque eu tinha que dar aula aqui, eu tinha um projeto em Guaraçá junto com o Jean, e também dava aula de educação musical para crianças especiais no Centro Especial Tânia Regina em Maringá. Então, o que eu tinha que fazer? Eu pegava uma van, dava aula aqui, um exemplo, dava aula aqui na segunda, pegava uma van, ia estudar à noite em Maringá, e na terça eu dava aula em Maringá. E acontecia isso, eu tinha que ficar indo e voltando de van, né? Então um dia eu ficava em Maringá, um dia eu ficava em Paranavaí. E tinha um dia em São Jorge de Ivaí, né? Que eu peguei aulas de educação musical lá também com o Jean. Aí eu ficava nessa correria. Chegou um ano da minha vida que eu falei assim, foi até 2018 para 2019, que eu falei assim, eu vou ficar só em um lugar, porque daí eu não consigo estudar, terminar minha faculdade, senão eu não consigo acabar. Aí foi que eu fiquei só em Paranavaí, em 2019, eu fiquei só em Paranavaí, trabalhando nas escolas municipais aqui. Aí aqui eu peguei aulas de educação musical em diversas escolas, né? Eu fiquei em 5 escolas, peguei aulas de fanfarra e também aulas de educação musical em Guairaçá. Então eu fechei minhas aulas tudo aqui, né? Eu só ia para Maringá para a faculdade à noite. Aí não ficava tão corrido assim. Eu fiquei esse ano de 2019 trabalhando assim. No 2020 surgiu a oportunidade de eu participar do grupo Ali Roots, que é um grupo de reggae, e também surgiu a oportunidade de tocar na feira de bateras, que a gente fez um grupo só de trompetes, né? Que eu fiz Marcinho, Emanuel, só os trompetistas de Paranavaí. Então a gente fez esse grupo para tocar lá. Também surgiu a vaga na oportunidade da orquestra, vaga para fazer a prova da orquestra. E foi onde que eu comecei, que eu voltei a fazer aula com o professor Marcinho, porque eu tinha parado devido que eu tinha ido para Maringá. Então voltei a fazer aula com ele, me preparando para fazer a prova da orquestra, né, o concurso. Acabei fazendo o concurso, né? Foi uma experiência muito boa, porque eu não tinha esse contato com o Big Band, como que fala, de tocar junto com o Big Band. Só foi na Clave de Luz, da época, em 2013, mas foi muito tempo. E a prova foi feita por jurados, então você tinha que tocar para o pessoal que estava do outro lado da bancada, que você não conseguia ver eles, e eles falavam, toca tal compasso. Então a gente tocava tal compasso. Acabei passei na orquestra, aí o estudo não acaba, né? A cada ensaio é uma música nova, um repertório diferente, né? Cada temporada. Então a gente está sempre se renovando. Então hoje eu toco na Orquestra de Paranavaí, dou aula nos projetos da Prates, em Guaraçá, com aulas de músicas, e também no município, né, Paranavaí.
Atualmente também eu entrei para as aulas de educação musical na Casa da Cultura, dou aula de educação musical. Participo também do projeto do coral da Esther, do Punk Cicobi. A Esther foi muito interessante, porque eu conheci a Esther num festival em Londrina. Foi um festival que eu fui participar na área de canto coral infantil, que eu tive aula com uma regente muito boa lá. Então eu conheci a Esther lá e eu estava tocando trompete na hora do almoço, né? Porque a gente tinha ensaio de manhã e ensaio à tarde. Então o único horário para eu estudar trompete era na hora do almoço. A Esther, ela queria ensaiar, né, o canto dela lá, fazer um ensaio do repertório do período da tarde, e eu queria estudar trompete. Aí ela parou assim, ela falou assim: vamos entrar em um acordo. Nem conhecia ela daqui de Paranavaí, né? Vamos entrar em um acordo. Eu estudo um pouco, depois você estuda um pouco. Aí eu falei, beleza. Aí ela começou a perguntar de onde que eu era. Aí ela falou, tinha que ser de Paranavaí. Trompetista aqui me atrapalhando, né? Aí ela entrou na brincadeira, falou que eu tava atrapalhando ela. Aí quando eu voltei pra Maringá, pra Paranavaí, eu entrei pro coral dela, né? Que é o Coral Cicobi. E isso foi muito bom, porque a gente fez apresentações, diversas apresentações no shopping, na praça, apresentações de Natal. Ela me ajudou muito com o meu coral infantil, que eu dava aula em Mandiocaba. A fanfarra, depois de 7 de setembro, virou um coral, né? Aí eu comecei a dar aula de coral e ela me ajudou bastante. Eu lembro que para movimentar o coral foi muito legal, porque eu tinha meus alunos em Mandiocaba e ela tinha os alunos dela aqui. Aí eu ensaiava com ela na terça e meus alunos eu ensaiava na quarta. E a gente juntou no dia, né? Só no dia da apresentação a gente teve que juntar. E foi uma experiência muito boa, porque eu corri atrás de tudo, as coisas de som, lanche para eles, ônibus. Então foi uma experiência, para mim, foi maravilhosa, porque eu tive que ir atrás de tudo. E ver a felicidade dos alunos, né? Participar com o coral profissional da Esther, né? Eles participaram junto, então eles ficaram muito felizes. Depois eles ganharam um lanche do shopping, foi muito bom. E daí pra frente veio a pandemia. A pandemia a gente teve que parar os ensaios com o coral, só veio ensaios online. A orquestra também, a gente fez uma apresentação com a orquestra na praça. A gente fez a primeira no começo do ano, né? Na praça, com pessoas. Foi aberto a apresentação, não foi no teatro, foi aberto para todo mundo que estivesse passando na praça assistia. E a gente conseguiu reunir muito mais pessoas, né? Com essa apresentação aberta. E depois, né, da pandemia, todos os trabalhos ali parou, começou a se desenvolver trabalhos online, aulas online. Aí a orquestra parou um tempo, parou e voltou ensaios reduzidos, né, com distanciamento, com todo esse processo, né, para cuidar da saúde. Aí a gente voltou com as lives também, voltou em forma de lives, apresentações. A gente fez já 4 a 5 apresentações online. E essa é um pouco da minha história, um pouco desse processo, o que eu estou levando, o que eu estou fazendo para passar isso em diante, né. Nas minhas aulas de educação musical eu sempre tento passar, transmitir esse amor pela música, né? Porque, querendo ou não, tem muitos alunos que vai para a escola, geralmente que é só para comer, né? Porque não tem comida em casa, tem aluno que não quer ir para a escola. Então eu tento transmitir da melhor forma a música, né, para esses alunos, para que eles se sintam confortáveis, porque da mesma forma que eu pude ter esse estudo na música, esse processo, eles também possam ter essa paixão, né? A minha contribuição para Paranavaí é essa, estar sempre promovendo as melhores aulas para esses alunos, se dedicando ao máximo. E quando se fala de cultura em Paranavaí, né, a gente sempre quer o melhor. Quando voltar às aulas agora, eu acho que todo mundo vai querer esse contato. Quando melhorar a parte da pandemia, tem uma vacina, todo mundo vai querer ter esse contato com a música, ter esse contato próximo, né? Da minha parte é só, eu quero agradecer muito, né, pessoal, e finalizar com uma frase: dependendo dos seus objetivos, você pode se tornar feliz ou infeliz. Então depende de cada um para estar se desenvolvendo, né? Cada um faz a sua história, né? Obrigado, tchau, tchau.